Então, pessoal, dando sequência ao nosso projeto, nessa parte nós vamos construir uma função que vai construir agora um elemento de gráfico que vai ser encaixado em cada uma das linhas da nossa table, vai ficar localizada aqui no canto, ok? Então, para isso, a gente já tem algumas seleções e alguns filtros que o nosso callback lá embaixo vai utilizar. Agora eu preciso de uma função que ela receba o departamento e o dataframe filtrado. Lembrando, esse dataframe filtrado, ele foi filtrado com essas informações aqui, clínica, check-in time e admit source. E a gente precisa, com o departamento, criar agora novos dois gráficos que seriam referentes ao que aparece aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ok? Então vamos lá, eu vou chamar essa data frame aqui de create table figure. E eu vou precisar de algumas variáveis. A primeira delas eu preciso saber qual departamento. Preciso receber aqui o data frame filtrado, para que eu trabalhe em cima dele. Preciso saber a categoria. O que é a categoria? É o wait time minutes e o care score, para eu poder trabalhar em cima dele, fazer algumas operações e criar efetivamente todos aqueles pontos ali. Eu também preciso do category x range, ou seja, qual que é o range que eu vou colocar os meus dados no eixo x e qual que é o range do eixo y para que os pontos eles fiquem distribuídos adequadamente, com uma barra aqui em 0 a 140 e 5 em 6. Tá? Então, tendo isso, primeira coisa que eu vou fazer, não sei se vocês já têm experiência com isso, mas sempre que a gente estiver utilizando um group by, existe uma possibilidade de, no group by, a gente selecionar a coluna e aplicar uma operação. Então, por exemplo, eu digo, quero agrupar, no caso dos nossos dados, eu poderia querer agrupar por, não sei, coluna e pegar, por clínica, pegar o tempo médio e calcular a média. Então eu faria, por exemplo, group by, se eu fosse fazer isso, né? Ponto group by, aí eu colocaria aqui clinic name, depois eu pegaria alguma coluna em específico, não sei, vamos colocar aqui, sei lá, care score, e aqui eu aplicaria alguma operação. Então o resultado dessa operação no data frame seria o índice com meu clinic name e a média do care score como os valores. Mas o group by também possui uma possibilidade de eu chamar uma função AGG. O que o AGG faz? Eu passo para ele um dicionário, onde as chaves do dicionário são a coluna e os valores são que operação eu quero aplicar para cada coluna. Então isso permite que eu tenha um data frame, uma operação onde cada coluna recebe um tipo de operação diferente. Isso aqui é super útil quando eu quero fazer diferentes coisas com os meus dados. Então, tendo isso aqui em mente, eu vou criar um dicionário que vai trabalhar nesse sentido, ok? Então, eu vou passar aqui algumas colunas desse meu data frame e algumas operações que eu quero que sejam feitas. Eu vou copiar aqui já do código-fonte e só explicar para vocês. Então, eu coloquei aqui, podem pausar o vídeo e copiar se quiserem. Tem o wait time minute, eu quero a média, no care score eu quero pegar a média, no dias da semana eu quero pegar o first, no check-in time eu quero pegar o first e no check-in hour eu quero pegar o first. O que isso aqui significa? Nós já vamos ter filtrado a clínica, vamos ter filtrado o check-in time, vamos ter selecionado qual que é o admit source. Então tem todas essas informações. Agora, por departamento, vão acontecer muitas vezes múltiplas consultas. Então, vamos supor que vocês tivessem ido em um hospital, alguma dessas clínicas aqui, entrado por uma dessas fontes descritas aqui, e tivessem ido a um departamento de cardiologia, por exemplo. Chegariam lá, provavelmente o médico marcaria uma consulta, vocês teriam uma consulta, poderiam retornar num outro horário, aí teriam enfim, o agendamento, ele poderia mandar voltar num outro dia para poder dar sequência a esse atendimento, caso ele peça algum exame ou alguma coisa. Vocês voltariam novamente lá, teriam essa consulta final, e toda essa sequência de consultas, nesse conjunto de dados, é identificado através de um encounter number.
Então, existe uma sequência de informações com tempos de espera diferentes que eles fazem grupo de um encounter number. Então, eu preciso agrupar todos os encounter numbers e calcular essas operações aqui e disponibilizar no meu gráfico apenas a média desses valores. Ok? Então, vamos lá. Fiz aqui o dicionário de aggregation. Eu vou dar uns enters aqui embaixo para gerar um pouco mais de espaço. Vamos seguir. Então, eu vou pegar agora o df by department. Eu vou pegar um data frame por departamento. Vou pegar o filter df. Quando o filter df department for igual a este valor que nos foi passado aqui. Tá? E aqui eu vou dar um reset index, porque eu quero preservar o index no nosso group by. Próximo passo. Eu vou pegar um grouped aqui, seria esse elemento agrupado. E eu vou dar um group by. Eu quero, como eu havia comentado, agrupar pelo número do encontro, pelo código identificador do encontro. E aí eu vou usar a operação que eu discuti agora há pouco, AGG. Eu passo este dicionário aqui dentro. Tá? E aí, por fim, eu vou dar um reset index. Tá? Para poder mostrar para vocês com clareza o que a gente está fazendo, eu peguei aqui e defini alguns valores, tá? Que seriam alguns valores arbitrários, que isso aqui não vai ficar no nosso código, eu só vou executar para ir depurando junto aqui no Jupyter, nosso Jupyter aqui. Então eu vou executar algum desses valores, tá? Para poder simular e mostrar para vocês o que seria alguma seleção específica. Então, tendo isso em mão, tá? Eu tenho essas variáveis definidas aqui, eu vou limpar eles, vou comentar. E como eu havia comentado anteriormente, que eu tinha resetado o nosso kernel, eu vou ter que rodar todas essas células aqui de novo. Então, eu vou executar, no caso do meu computador aqui, Alt, Shift, Enter, ele vai executar tudo isso aqui. Vai importar o data frame, calcular aqui o check-in durations, all departments, e vai ter tudo isso aqui carregado na memória para facilitar a nossa depuração. Vou esperar um segundinho, enquanto ele carrega. Enquanto isso, eu vou pegar só mais um trecho de código aqui para nos auxiliar nisso. E aí o último trecho de código seria esses dois aqui, onde eu crio de verdade o nosso data frame. Então vou dar um pause no vídeo aqui agora, só para a gente não ficar esperando. Já volto quando ele finalizar de carregar. Então ele finalizou aqui. Agora eu vou rodar esses valores. Lembrando que antes tentei rodar o department, deu errado. Eu vou pegar um departamento qualquer aqui, só vou passar o all departments. Vou pegar um departamento qualquer. Que eu errei aqui. All departments. Aqui não é desse jeito, deixa eu ver. Bom, depois a gente confere melhor. E aqui eu estou simulando o que seria dentro do nosso código. Lembrando, isso aqui não vai estar no código, tá? É só para a gente conseguir visualizar o que está sendo feito aqui. Então eu tenho em mãos um filtro que aconteceria realmente dentro do nosso data frame, dentro da execução do nosso plotly, do nosso dash, aliás, com um data frame filtrado com algumas especificações aqui do tipo Medicine Care Center, aqui quero ver esse admit source, quero ver um departamento de cardiologia. E aqui no fim eu vou mostrar o que aconteceria se nós tivéssemos feito essa execução. Aqui eu vou trocar para o filter df. Aliás, aqui, desculpa, deixa eu só checar o nome da variável aqui. Um segundinho. Realmente, aqui eu coloquei errado, não é filter df. É filter df. Aqui eu vou executar isso, então a gente teria um data frame filtrado pelo departamento. Ok? Vou limpar isso aqui. Vou executar o aggregation. E vou fazer essa última operação que eu havia comentado anteriormente. Então aqui nós temos um agrupamento, que ele ainda está no formato group by. Aliás, ele já foi agrupado no departamento de cardiologia.
para essa data e para essa clínica. No caso, nós temos apenas uma consulta, tá? Que ele possui as seguintes variáveis. Ele tem esse encounter number, o tempo de espera foi 66 minutos, pontuação foi 2, no dia da semana de terça, check-in time foi esse, e o check-in hour, no caso, que é tirado desse valor às 9 da manhã. Então, nós já temos aqui que seria um dos pontos do nosso gráfico, porque a gente fez uma seleção bem específica em horário, dia da semana, clínica. Então, essa informação aqui, ela vai ser utilizada para a gente conseguir construir aquele plot gráfico que está feito à direita. Então, lembrando, tudo isso aqui que eu fiz agora é só para a gente poder ir executando as células e mostrando que teria sido uma avaliação em específico. Próximo caso, eu vou criar aqui agora um que seria um Patient List ID. Um segundinho. Isso aqui vai ser importante para a gente conseguir criar esse hover aqui, bom, com o código do paciente. Isso aqui não é uma coisa muito relevante. Vou limpar essa célula e vamos avançar. O que seria o eixo X do nosso gráfico? Então, o eixo X ele vai depender, concorda? Ele vai depender em função de qual gráfico eu estou vendo. Nesse caso, se vocês bem lembrarem, essa função ela vai criar apenas uma figure. Então, eu preciso, no futuro, chamar uma para wait time e outra para carry score. Nesse caso, eu estou simulando aqui que eu teria chamado essa função lá para frente do meu código utilizando uma categoria wait time minute. Então o X vai ser o meu grouped, ou seja, a variável já agrupada, com a categoria. Nesse caso a categoria é wait time minute, o meu X é 66. E o meu Y, o que eu vou fazer? Eu quero que, nesse caso, a gente só teve uma consulta. Se nós tivéssemos múltiplas consultas, eu precisaria de todos os X sendo os valores nesse eixo X na qual eu tive as consultas, e para cada Y eu teria que ter uma repetição desses valores. Eu só queria fazer um comentário, pessoal. Eu estou tentando entender por que no meu computador em específico ele ficou com certo deslocamento aqui, esse projeto. Vocês devem talvez ter percebido isso anteriormente. Eu tentei dar uma debugada no código, não encontrei uma solução. Quando eu executo esse código em produção, ele funciona. Então, mas esses valores aqui, eles deveriam ser correspondentes ao setor de cardiologia, ok? É alguma questão de margem, alguma questão de deslocamento que eu acabei não conseguindo localizar. Vou tentar dar uma investigada um pouco melhor nisso depois e passo para vocês adiante. Tá? Mas isso aqui não deve comprometer o funcionamento do código, é apenas uma questão de um pequeno bugzinho, ok? Então, voltando aqui. Então, no caso do eixo Y, eu preciso do eixo X, esses valores aqui, e do eixo Y eu preciso passar aqui, no caso, cardiologia, múltiplas vezes. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu ficaria um list, e eu quero department, tá? Para cada, no caso, underline, então vamos colocar aqui, for i, underline, in range, len, x. O que significa isso aqui? Sempre que a gente utiliza um underline no Python, a gente está dizendo que a gente não se importa com o valor dessa variável, ele vai tocar essa variável fora. Então por que eu fiz isso dessa forma? Porque eu quero que ele itere, ele repita esse código department n vezes de acordo com o tamanho de x. Então eu estou iterando aqui sobre os valores. Se eu colocasse um i, por exemplo, aqui funcionaria também, ele iteraria 0, 1, 2, 3. A única questão é que eu não estou utilizando o i na hora de criar minha compreensão em lista aqui embaixo. Então, ao executar isso aqui, vocês vão ver que a gente já tem uma cardiologia. Se a gente tivesse o X com tamanho maior, 3, 4, 5, ele repetiria cardiologia, cardiologia, cardiologia. E cada um desses itens, cardiologia, estaria associado a um eixo, a um X diferente, que seria aquela pontuação do score care. Bom, então, temos aqui o X e o Y dessa figura. O que nós precisamos fazer agora? A gente precisa criar uma informação aqui referente ao check-in para montar essa string final. Vou passar pelo processo agora de montar essa string exatamente da mesma forma como foi montado. Então eu vou simplesmente copiar do trecho de código, que não é algo, de novo, não é algo extremamente relevante, que eu preciso estar entrando em detalhes, é apenas código bruto. Eu escrevi daqui até aqui com algumas especificações sobre como montar daquela forma. Então simplesmente seguindo as ideias dos desenvolvedores. Se vocês tiverem interesse em estar editando ou vendo melhor, não vão ter mais dificuldades, porque o código é relativamente simples, eu acredito que não convém entrar nesse detalhe.
Próximo passo, agora a gente precisa especificar a cara do layout dos nossos pontos ali. Tá? Então, novamente, eu vou agora colocar uma variável layout. Eu vou utilizar notação de dicionário usando a função criadora de dict. Tá? E vou passar aqui novamente alguns trechos de códigos e explicar para vocês ponto a ponto o que foi criado aqui. Segue a mesma lógica que nós já vimos anteriormente. Okay? Então, o que acontece? Eles definiram as margens como sendo zero, então, em tese, esse nosso gráfico estaria centrado dentro da caixinha corretamente, sem nenhuma questão de margem. O hover mode eles colocaram como close, ou seja, qual que é o cursor mais próximo ele vai indicar como ponto. No eixo X, a gente fez algumas coisas. Eu desabilitei o grid, line, labels, a zero line, que eu já havia comentado anteriormente, e setei o range do eixo X como sendo aquele range especificado lá em cima. Esse valor ele vai ser calculado mais para frente do nosso código, mas ele delimita essa divisão, que o nosso gráfico vai de 0 até 140, okay? Para que fique uma coisa bem centrada, com uma comparação adequada. E o eixo Y, a gente também fez as mesmas coisas, desabilitou todos os pontos. Então, voltando aqui, o nosso gráfico, na verdade, não vai ter nada. Tudo dele foi desligado, a única coisa que sobrou foram esses pontos. Lá embaixo, os desenvolvedores desenvolveram uma técnica para fazer aparecer apenas um eixo aqui embaixo. Até se vocês entrarem na página oficial da Dash Gallery, aqui, e entrarem no projeto oficial, vocês podem copiar essa URL aqui, só vou esperar ele carregar. Vocês podem ver que a diferença dele do meu é que no dele está funcionando, essa margem não está com problema. Mas a gente desabilitou tudo nessa figura, que é o que essa função está construindo, e deixamos habilitados apenas aqui no final esse único eixo. Eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz isso. Eles basicamente criaram um eixo vazio, desabilitaram tudo, deixaram apenas o eixo. Mas no caso deles fica bem adequado, fica bem certinho, com os pontos encaixados. Ok? Então, voltando para o nosso projeto aqui, o eixo Y a gente desabilitou tudo, e aqui a gente colocou algumas notações de cores. E por último, nós precisamos especificar os dados agora, ou seja, o trace. Então aqui eu vou entrar em detalhe, porque essa parte aqui é importante. Então, layout nós já vimos outras vezes, a gente não tinha trabalhado com trace nesse gráfico. Então, o que nós vamos colocar aqui? Isso aqui vai ser encaixado no futuro, tanto o layout quanto o trace, dentro de um dcc.graph. Okay? Então, o trace a gente precisa especificar tudo, qual o tipo do gráfico, quais são os dados que vão ali dentro, talvez algumas informações sobre o tamanho das bolinhas, a cor que nós vamos utilizar. Então, o primeiro passo eu vou dizer que o x vai ser a nossa variável x, que é aquela lista de valores. O y vai ser y, que nesse caso o y é só uma lista com cardiologia aqui. Mode, eu vou dizer qual que é o tipo do nosso gráfico. Tá? Então, eu quero apenas markers, aliás. Aqui algumas informações de layout que eu vou simplesmente copiar, especificando cores, tamanhos da bolinha, o que acontece se eu selecionar, se eu desselecionar, nada muito relevante, tá? Só que se eu clicar um cursor em cima, o que acontece? Tá? E se eu selecionar quem está não selecionado, o que acontece também? Então, se eu clicar no meu gráfico aqui a gente não tem gráfico. Se eu clicar aqui, ó, aliás, vamos ver se não dá problema aqui. Se eu clicar aqui, acho que eu desabilitei isso no meu, para deixar o código mais simples. O deles aqui, se vocês clicarem, opa, é uma travadinha aqui. Vocês podem ver que todos esses caras aqui ficaram um pouco opacos. Ele está atualizando, e aqui tem uma cor, ó. Isso é só uma especificação que eles fizeram, que foi definido através dessas duas linhas de códigos aqui. E a opacidade dos outros pontos também foi definida aqui. Próximo, eu tenho o hover info, ou seja, o que vai aparecer quando eu colocar o cursor em cima. Tá? Eu quero que apareça o texto. E quando eu passo o texto, eu preciso embaixo especificar qual é o texto. O que eu quero que apareça. Então, nesse caso, nós criamos aqui em cima esse text wait time, que é essa padronização do texto, e eu vou passar ele aqui. Então, quando eu digo hover info text, ele vai saber que ele tem que puxar o texto e o texto tem que ser definido, senão nada vai aparecer. Próximo passo, eu vou colocar um custom data. Custom data, que é uma informação que é relevante para que o texto consiga
se mostrar aqui. Então, no caso, a gente tem o Patient ID List. Tá? Então, vou passar aqui o Custom Data como Patient ID List. Acho que é isso. Deixa eu ver. Isso. E a princípio é isso, pessoal. Então, está feita nossa função de criação do gráfico. Então, vou dar um return, da mesma forma como eu dei anteriormente, um data, com uma lista com o nosso data, e um layout retornando o layout. Lembrando, isso aqui vai ser utilizado para se encaixar dentro daquela figure do objeto dcc.graph. Essas funções vão ser todas encaixadas e utilizadas mais para frente. Ok? Então, espero que tenham entendido. Espero que por enquanto esteja ficando claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.